Vamos lá, pessoal. Então, agora nós vamos então falar sobre o MRP, beleza? Não tem como falar de MRP sem antes eu pelo menos pontuar o que é importante no cadastro de produto de um item que o MRP irá administrar, certo? Então, nós ainda não tivemos nosso treinamento de estoque. Então, eu vou criar um item aqui com vocês, mas eu vou focar nessa criação do item só no que é importante para o MRP. E aí, na segunda-feira, que nós vamos ter o nosso treinamento de estoque, aí sim eu faço uma criação de um item e nós vamos verificar todas as suas particularidades, assim como nós fizemos com o cadastro de parceiro. Tudo bem? Então vamos lá. Vou vir aqui em estoque, cadastro do item. Ok. Vou dar um Ctrl A. Aqui eu tenho algumas informações de itens, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a sequência. Então, é possível criar uma sequência igual nós vimos para o parceiro de negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui MRP. Vou colocar item MRP 29. Beleza? Eu posso agrupar também esses itens, por exemplo, num grupo que eu denominei aqui como MRP. Vou realizar aqui o preenchimento do código NCM, lembrando que na segunda nós teremos o treinamento de estoque e aí eu vou abranger todas as abas certinho, ok? Dados de compra, eu só vou colocar aqui o fornecedor preferencial. Essa é uma forma do que o MRP vai verificar o fornecedor preferencial para criar, então, ou uma cotação, ou um pedido de compra, ou simplesmente uma solicitação, certo? Então, vou colocar aqui o Caleb como fornecedor preferencial. Vou definir a unidade de medida e a unidade de medida aqui em estoque. Dados de planejamento. Dados de planejamento, pessoal, é o coração do MRP. Sem essa informação, não é possível eu conseguir realizar a utilização do MRP. Então, em dados de planejamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é método de planejamento. Eu vou utilizar este item no MRP? Vou. Então, marco como MRP. Método MRP. Método de suprimento. Então, aqui é onde eu vou definir se o MRP vai olhar para ele como compra ou como produção. Esse método de suprimento também conhecido como order ou buy, beleza? Então, order, produção, buy, vou comprar, certo? Legal. Vou deixar aqui como compra. Eu tenho algumas outras formas, tá, de trabalhar. Eu vou falar primeiro sobre os pontos principais. Então, método de planejamento MRP, método de suprimento, compra ou produção, e o tempo de processamento conhecido como lead time, ok? Então, lead time, tempo de processamento, ou seja, marquei como compra, quanto tempo leva assim que eu faço o meu pedido de compra, então fui lá e comprei um produto com o Renato. Quanto tempo leva para este produto sair lá do Renato e chegar até a empresa do Caleb? Esse processo como um todo leva-se 3 dias, por exemplo. Beleza. Agora vamos para os complementos, ok? Informações adicionais. Através do MRP, é possível eu falar que o fornecedor, por exemplo, o Renato, ele só aceita que eu realize pedidos com ele através, por exemplo, com uma quantidade mínima de 10. Então, sempre que eu vou realizar uma compra através do MRP com este produto, ele olha aqui e fala assim, tá bom, eu preciso de 5 unidades, ele vai comprar 10, porque o mínimo que eu posso solicitar para este fornecedor é 10. Além disso, eu também posso definir solicitar múltiplos. Então,
sempre, esse meu fornecedor ele só me vende em múltiplos de 10. Então, compro com ele 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Beleza? Então, essas são algumas informações adicionais. Além disso, nós temos aqui dias de tolerância. Então, vamos lá. O Renato me leva 3 dias para entregar o produto. Então, o produto sai da empresa do Renato, chega na empresa do Caleb em 3 dias. Mas eu posso colocar aqui dias de tolerância. Então, por exemplo, 2 dias. Isso me dá um lead time acumulado de 5 dias. Então, exemplo, meu lead time é 3. Legal. Mas, de repente, por algum motivo, o Renato atrasou um dia. Está dentro da minha tolerância. Então, o MRP não vai marcar essa opção ainda em vermelho para mim. Certo? Agora, se o Renato, de repente, atrasa 5 dias, me dando um lead time ali, por exemplo, né, daria 3 dias acima do meu lead time. Eu tenho 5 de lead time acumulado, né, contra 8 que ele levou aí para me entregar, certo? Na maior parte das vezes, pessoal, é configurado apenas tempo de processamento, mas estou trazendo para vocês que é possível colocar dias de tolerância e também verificar essa informação através de lead time acumulado, certo? Beleza. Vamos adicionar o nosso produto. Beleza. Aqui em MRP, nós temos, então, o módulo MRP, nós temos previsões, assistente e recomendações, certo? Então, eu tenho previsão, assistente, recomendação. Primeira coisa, aqui em previsões, existem algumas maneiras de se trabalhar com as previsões. Certo? Então, existem algumas formas. Quais são essas formas? Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um Ctrl A. E a primeira coisa que nós temos aqui é o seguinte. Eu posso ter um código da previsão e um nome dessa minha previsão. Certo? Por enquanto, eu não vou preencher essas informações. O que é importante aqui? A minha data de início e a minha data de término. Além disso, a visão que eu gostaria de ter sobre essa minha previsão, também conhecida como forecast, certo? Então, eu posso realizar previsões manuais, ou seja, eu vou vir aqui em número do item e vou informar quais são os itens que eu gostaria de utilizar. Por exemplo, vou vir aqui na descrição, colocar aqui o arroz, certo? Ou, por exemplo, MRP, os meus itens de MRP. Então, posso selecionar MRP 1, seguro Ctrl 3, seguro Ctrl 7, espaçado, ou marco a primeira opção, seguro Shift, e vou até onde eu quero. Então, por exemplo, MRP 12, certo? Que aqui seria dois exemplos de estruturas, ou seja, produtos acabados, beleza? Posso marcar eles aqui, já seleciono todos eles aqui. Então, eu tenho 13 produtos, todos eles estão aqui no meu depósito 01. Então, aqui eu tenho os meses. Aí eu posso vir aqui e marcar os meses. Quanto que eu quero vender para cada mês. Então, por exemplo, em abril eu quero vender 10, em maio 15, junho 70 e por aí vai. Certo? Eu posso clicar com o botão direito, copiar tabela, vir aqui num Excel, colar. E aqui eu poderia, por exemplo, pegar essas informações, vou jogar para cá e para cá, certo? Copio tudo isso daqui de novo, vou lá no SAP, venho aqui no número, dou um Ctrl V, aí ele me pergunta, o conteúdo possui cabeçalho? Sim. E aí ele sai preenchendo. Beleza? Então, eu posso realizar através aí o MRP, né, a minha previsão, através de uma maneira manual, onde eu seleciono os meus produtos e coloco, então, aqui a demanda que eu gostaria mês a mês, né, na minha visão mensal. Beleza.
Já vou aproveitar este momento para mostrar para vocês o seguinte. Então, por exemplo, eu posso selecionar a linha 1 até a minha linha 4, por exemplo, e vou falar que eu tenho uma expectativa, estou otimista que eu irei realizar 20% a mais de vendas do que eu havia previsto. Ou, simplesmente, da linha 5 até a linha 10, e vou colocar que eu tenho aí um cenário mais pessimista. Então, vou realizar ali 20% a menos de venda desses produtos do qual eu havia iniciado, certo? Um detalhe importante. Então, estou aqui com a nossa previsão, visão mensal. Aí eu venho aqui e falo assim, eu gostaria de mudar para a visão semanal. Quando eu faço isso, o sistema fala, ó, se você mudar, você vai eliminar suas quantidades. Tem certeza? Tenho. Então, perdi tudo. Vou ter que voltar aqui e colocar as informações, só que agora semana por semana. Ah, Caleb, mudei sem querer, posso mudar para o mensal? As informações vão voltar? Não, não vão. Beleza? Então, tenham isso em mente. Novamente, voltando aqui para a data de início. Eu tenho que colocar aqui, do mês que eu estou até o fim do ano, por exemplo? Não, eu posso ter previsões para 3 meses, previsões para 2 meses, ou a previsão para um mês apenas, sem problema algum, tá? Mas eu tenho que informar quando ela inicia e quando eu termino ela. Então, por exemplo, eu vou fazer para os próximos 3 meses, certo? Então, 1 do 3. Beleza. Além disso, eu posso, então, realizar a minha previsão através do gerar previsão. Um detalhe muito importante, aqui eu estou usando o ambiente HANA. Tá? O que eu vou falar neste momento também é possível trabalhar em ambiente SQL, beleza? Então, vou vir aqui para SQL, vai trazer só gerar previsão. Para HANA, pode ser que apareça tanto a previsão básica quanto a inteligente, lembrando que precisa aqui realizar só um procedimento, né, para que mostre a previsão inteligente. Então, ativa-se lá as questões de trabalhar com os KPIs do HANA, os dashboards e tudo mais, e aí já aparece aqui as previsões inteligentes, beleza? Senão vai aparecer só também gerar previsão. Então vamos lá para o exemplo que funciona tanto em HANA quanto em SQL, que é clicar em gerar previsão. Aqui em gerar previsão eu posso selecionar os itens que eu gostaria, selecionar eles em grupos, né, ou simplesmente todos aqui. Posso ter também por características, informar as características que eu gostaria e tudo mais. Aqui em configurações avançadas é onde eu começo a criar previsões de forma automática. Então, exemplo, marco aqui com base em histórico de vendas. Com média simples ou histórico mensal? Olhando somente pedido de venda ou as notas efetivas? Então, eu tenho duas formas, né? Então, por exemplo, vou marcar aqui pedido de venda como média simples. Olhando o meu histórico do ano passado. Dou um ok, ok. Ele está falando que vai sobrescrever, beleza. Então, aqui eu tenho a média simples de todos os itens que eu realizei as vendas, né? Beleza. Se eu voltar aqui no gerar previsão, agora fala assim, Caleb, não gostei da média simples. Eu prefiro fazer com o histórico mensal. Então, tenho o meu histórico mensal em pedido de venda. Novamente, aponto aqui meu ano anterior. Então, com base no meu ano anterior, eu quero saber como que foi os meus meses. Aí ele me mostra, ó. Então, o arroz, eu não vendi nada em março nem em abril, mas vendi 6 em maio, 4 em junho. E assim sucessivamente. Depois que eu faço essa análise, eu posso sim mudar e falar assim, não, em junho eu não quero vender 4 esse ano. Esse ano eu quero vender 12. Aqui em maio eu quero vender 10. E aí eu posso seguir novamente, clicar com o botão direito, copiar tabela, mandar isso para um Excel, e aí, enfim, trabalho com as previsões mês a mês desses produtos, volto aqui, colo, e aí eu tenho todas as informações. Beleza?
Novamente aqui em previsão, só para mostrar também como é que funciona. Vou fazer também com histórico mensal, só que agora olhando as notas efetivas. Beleza? Então, antes tinha um valor aqui, agora esse valor foi modificado, né? Então, aqui eu tenho 3 e 5, não mais 6, 6 e 4, beleza? E aí também da mesma forma, posso clicar com o botão direito, copiar tabela, jogo no Excel, administro as informações, colo aqui depois no SAP, certo? Além disso, aí agora sim, voltado para o HANA, eu tenho aqui o gerar previsão inteligente. Então, aqui no gerar previsão inteligente, é basicamente a mesma telinha que nós estávamos trabalhando anteriormente, com um layout mais atual, mais novo, né, com um layout de HANA, e temos algumas opções. Primeiro que assim, o que já muda? Meu histórico de vendas, ele pode ser tanto no meu pedido de venda quando entrega, notas de entrega e notas de saída, separados isso aqui, tá? Na previsão básica, né, no gerar, nós temos as notas de entregas e notas fiscais unificados em um único, em uma única opção, né? Então, eu tenho pedido de venda, entrega e nota de saída junto. Já na previsão inteligente, não. Eu tenho pedido de venda, entrega e nota separadamente, certo? E aqui funciona da mesma forma. Eu posso olhar os grupos de itens de maneira separada ou simplesmente selecionar quais são os itens que eu quero trabalhar e também posso selecionar as características. A minha previsão está aqui em torno de 4 meses, certo? Eu vou rodar ela olhando as notas fiscais de saída, e aqui é o método de cálculo que eu havia mencionado anteriormente. Então, quais são os métodos que nós temos aqui? Nós temos o amortecimento exponencial triplo e nós temos também a regressão linear com tendência atenuada e ajuste sazonal. Eu falo da seguinte forma, eu falo para o sistema assim, olha, vou deixar na seleção automática e você vai verificar a melhor maneira de se trabalhar. E aí eu clico aqui em gerar previsão. Aí ele fala, ó, vai demorar, tudo mais, beleza. Deixa eu ver aqui um item bacana para a gente trabalhar. Então, por exemplo, matéria-prima 5, tá? MP5. O que significa essas informações? Primeiro, toda essa parte laranja é a nossa previsão. O que está aqui em nesse traço aqui em azul, né, é os dados históricos. Ou seja, se eu deixar o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar que no mês 5 de 2021, eu vendi 30. No mês 6, eu tive ali um aumento, vendi 36. Depois, não vendi nada, aí depois vendi 3, e assim foi crescendo e tudo mais. Beleza? Aí aqui, esse pontilhado, ele fala que são dados personalizados. Aí vocês vão falar assim, Caleb, eu não estou vendo nada aí de personalizado. Beleza, por quê? Eu posso vir aqui e falar que nesse caso aqui, onde eu não tive venda, na verdade eu tive sim. E quando eu modifico ele, ele vai modificando as nossas previsões. Beleza? Então aqui eu vou falar que eu não vendi 55, que eu vendi um pouco menos. Repara que as minhas quantidades nas previsões, elas vão sendo também ajustadas. Isso de acordo com o método de cálculo. Então, qual é o método de cálculo para este item? Ele está fazendo o método de cálculo TESM, que é o método de cálculo de amortecimento exponencial triplo, beleza? Então, existe toda uma lógica através desse cálculo, que com base nesses históricos que eu marquei aqui, ele me gera essas previsões. E aí eu vou marcar aqui, por exemplo, para gravar e fechar. Beleza? Ok. Então, deixa eu procurar matéria-prima 5. Deixa eu ver qual que era. Ó. Vou fazer o seguinte, ó, Ctrl F, Ctrl A. Fica mais fácil, né? Previsão inteligente, através das notas. Beleza? Gravar e fechar. MP5. E aí ele vai me trazendo dentro do cálculo, né, dentro daquela forma de calcular,
o quanto que eu vou vender mês a mês. Então, lá dentro ele viu que em março eu ainda vou, sei lá, iria vender 25, abril 20, maio 49 e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma breve decaída, depois eu subo bastante, aí depois eu tenho um caimento muito grande, e aí, ao fim do ano, esse produto ele vai subindo, a tendência dele é subir de novo, certo? Beleza. Eu vou cancelar essa daqui e vou gerar mais uma vez, só que aqui uma previsão básica, olhando apenas o item, o grupo MRP. Certo? Então, aqui estão os meus produtos. Eu vou fazer isso para os próximos 2 meses. E aqui eu vou colocar as nossas quantidades. Novamente, copiar tabela. Vou jogar isso aqui num Excel para ficar mais fácil e mais rápido de se trabalhar. Trouxe aqui, vou lá no SAP, Ctrl V. Academia, ramo. Academia, ramo. Beleza? Então, geramos as nossas previsões. Com a previsão feita, então eu venho aqui em assistente, dou o seguinte, vou criar um novo cenário, a academia ramo. Mais uma vez o seguinte. Vou colocar quando que eu quero que inicie, então, da data de hoje para os próximos 2 meses, né? Que nós havíamos colocado. Então, ele já me traz aqui. Beleza? Então, o seguinte. Aqui, ele mostra a seguinte forma. Você quer selecionar o quê? Todos os seus itens ou itens selecionados? Então, se eu venho em itens selecionados, eu posso clicar em inserir itens, colocar os produtos que eu quero, seja manual ou por grupo, ou simplesmente eu falo o seguinte, ó, eu quero todos os itens, mas esse todos com aspas aí. Todos os itens que lá no módulo de estoque, cadastro do item, dados de planejamento, esteja marcado como MRP. Beleza? Independente do seu método de suprimento. Então, no meu caso, eu vou deixar assim. Aqui eu tenho por depósito ou por empresa. Qual a diferença? O depósito, ele vai verificar e validar a demanda para cada um dos depósitos que eu tenho. Já por empresa, ele consolida tudo isso e independente se eu estou fazendo uma compra ou uma venda no depósito A, B ou C, ele consolida tudo isso, tá? Tanto o que eu tenho em estoque, ou seja, os meus saldos, quanto o que eu tenho de demanda, ou seja, as minhas vendas, fornecimentos e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, o MRP verificou que eu tenho em estoque, o estoque está no depósito 01, mas a minha demanda está no depósito 05, e no 05 eu não tenho item. Aí ele vai falar, ó, faz uma solicitação, né? A recomendação dele vai falar, ó, faz uma transferência. Ao invés de você comprar, você já tem isso aí em saldo, então só transfere para o depósito tal. Enfim, então eu prefiro olhar por empresa, ok? Já aqui nós temos algumas opções. A primeira delas, eu vou olhar aqui então só meus pedidos de venda. Eu vou executar e aqui eu tenho os meus produtos e algumas informações. Vamos entender o que isso significa. Vou pegar aqui como exemplo a linha 5. Tá? A linha 5? Deixa eu ver. Linha 6, desculpa. O MRP 15. Aqui então eu tenho, no dia 23/3, um número 20 aqui. O que isso significa? Eu clico, ele me mostra, ó, você tem que fazer uma solicitação, beleza? Por quê? Vai levar aí 5 dias, né, para chegar o produto, vai chegar lá no dia 28, a quantidade de 20 no seu depósito 01. Beleza, vamos entender isso melhor. Então eu vou expandir só minha linha 6. Aqui eu tenho inventário inicial, ele não está mostrando nada, certo? Fornecimento, também nada. Demanda, vamos lá na demanda. Dia 28, eu tenho aqui fornecimento, ou seja, vai chegar esse produto no dia 28 e já vai sair esse produto também no dia 28 aqui para minha demanda, que é um pedido de venda
276. Ó, posso clicar, abre aqui o meu pedido de venda. Então, eu tenho um pedido de venda aqui para o Bernard de 20 quantidades do meu MRP15, certo? Então, aqui é uma primeira visão que nós temos com o MRP, certo? Olhando apenas para meus pedidos de venda. Mas eu posso fazer o quê? Falar assim, olha, eu quero olhar também o pedido de compra. Aí eu vou executar. Caleb, não mudou nada. Tá a mesma coisa. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Vou abrir o cadastro dele. Copiar. Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Módulo, compras. Vou fazer um pedido de compra direto. Vou vir aqui no fornecedor, colocar um fornecedor qualquer. Produto MRP15. E vou falar que vou comprar aqui 5 quantidades. Certo? E vou adicionar. Beleza. Criei o nosso pedido de compra. Vou cancelar. Não vou gravar as recomendações. Vou vir no assistente. Seguinte. Vou selecionar aqui, ó, criou, né, o nosso cenário. Então, aqui, ó, a academia, ramo. Seguinte. E aí as informações já vão estar todas aqui salvas de acordo com o que eu rodei anteriormente. Beleza? Aí eu vou clicar em executar. Agora eu tenho 15. Então, ele pegou o meu pedido de compra de 5, olhou a minha demanda e fez o quê? Ó, tem uma demanda de 20, mas tem um processo de compras ali com 5. Falta 15 para minha demanda. Então, vamos expandir a linha 6 para entender melhor. Então, ele mostra aqui, ó, fornecimento, dia 18. Pedido de compra, ele mostra o meu pedido de compra. Pedido de compra 441. Beleza. A partir, então, do dia 19, eu tenho um inventário inicial de 5. Então, eu tenho 5, 5, 5, e aí ele vai carregando esses 5 até o dia 23, do qual ele fala assim, olha, você tem que criar aí uma solicitação, um pedido de compra, alguma coisa, algum processo para compra, né, deste produto, para que dia 28 você atenda a sua demanda ali de 20, ó, demanda 20. Clico, ele mostra qual que é a minha demanda. Beleza? Legal. Aí eu vou voltar. Por que eu vou voltar? Porque agora eu vou mostrar mais alguns recursos. Por quê? O MRP é isso. Ele vai rodar em cima dos documentos que eu for selecionando e vai gerar as previsões de acordo com esses documentos. Então vamos lá. Eu estou olhando pedido de compra e pedido de venda. Beleza. Mas eu quero colocar a nossa previsão aqui também. Então, vou colocar só a previsão. Executo. Aqui estão as nossas previsões. Aí eu volto e falo, ó, eu quero, além da previsão, eu quero visualizar pedido de venda e quero visualizar pedido de compra. Aí eu posso executar novamente. Aí ele vai levar em consideração todos os produtos da nossa previsão, das nossas demandas e dos nossos fornecimentos. E vai abatendo. Caleb, tem itens aqui que são de produção. Então, por exemplo, se eu tiver ordem de produção, eu quero que o MRP também contabilize isso. Aí eu marco, então, ordem de produção. Na hora que eu executar, caso eu tenha algum produto, né, algum item aqui, ó, por exemplo, eu tenho itens de estruturas, e eu já tenha alguma ordem para ela, ela vai ser levada em consideração e vai retirar, né, esses itens. Então, por exemplo, ó, eu já tenho 30 produzidas. Aí ele vai levando, tá, até o que eu preciso. Beleza? Aí eu vou voltar. Além disso, eu posso restringir. Então, por exemplo, estou olhando, quero olhar solicitações também. Então, se eu tiver algum processo de solicitação ou de oferta, eu também quero que o MRP verifique. Beleza. Só que eu posso restringir. Então, por exemplo, venho aqui e falo, quero adicionar documentos, dou um OK, ele mostra todas as solicitações que eu tenho em aberto, e aí eu falo, ó, eu quero que a solicitação 93 não seja levada em consideração. Então, de todas as que eu tenho, a 93 é como se ela não existisse. Aí, quando eu executar, o MRP ignora ela.
beleza? Além disso, nós vamos aprender no nosso treinamento de estoque, eu tenho nível de estoque. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, estoque mínimo. Eu vou rodar só olhando para ele agora. E vou executar. E aqui ele me mostra, né? Então, ó, você precisa de 9 para ter o seu estoque mínimo. Então, poxa, será que eu já tenho alguma coisa? Vamos olhar. Ah, eu tenho 1. Então, o meu estoque mínimo para este item é 10, porque ele está me falando para comprar 9. Aí, se eu entrar no cadastro do item, ó, dados de estoque mínimo 10. Tranquilo? E aí, eu posso rodar o MRP olhando, então, pedido de compra, pedido de venda. Posso olhar contrato guarda-chuva, tanto de compra quanto de venda. Posso colocar as previsões, restringir documentos. Aqui nas recomendações, ó, compras está para uma requisição interna, mas eu posso falar que eu quero como pedido de compra. Tá? E aí eu posso ir marcando todas as opções que eu achar necessário. Tranquilo? Aí eu executo. Não tenho nenhum aqui em vermelho, tá? Ou seja, está tudo dentro do prazo. Se mostra em vermelho aqui, ao invés de negrito, né? Significa que eu estou atrasado com aquele processo, tá? Clico aqui em recomendações, aí eu tenho aqui os meus pedidos de compra, as minhas ordens de produção e tudo mais. Clico aqui em gravar recomendações, finalizo, aí nós vamos para a última etapa, que é recomendações do MRP. Marco aqui qual é o cenário que eu quero visualizar, então eu quero visualizar a Academia Ramo, dou um OK, tenho aqui as nossas recomendações. Não vou rodar todas, então, por exemplo, vou vir aqui, visão, espera aí, deixa eu ajustar na mão aqui, vai. Né? Tem que ajustar na mão, não tem jeito. Beleza. Então perceba que para alguns produtos eu já tenho o preço, o fornecedor. Né? Então eu poderia, por exemplo, clicar aqui ó, na linha 3 e marcar que eu quero que crie. Aqui está falando pedido de compra, porque anteriormente nós colocamos para o MRP criar um pedido de compra. Mas eu posso substituir isso. Eu posso falar, ó, não, eu quero que você crie uma oferta de compra, uma solicitação de compra. Então eu posso mudar o tipo de pedido, beleza? Eu vou deixar como pedido de compra. E vou pegar aqui um exemplo de produção. Então, por exemplo, o MRP12. Marco ele aqui, está falando que tem que criar 90. Eu também posso modificar, tá? Então, vou vir aqui e vou colocar 50, certo? Tenho eles aqui, atualizo, criou uma nova ordem de produção e uma nova ordem de compra. Dou um OK, cancelo aqui. Vamos lá. Compras, pedido de compra. Se eu descer aqui, ó, origem MRP, ou seja, esse meu pedido de compra foi criado através do MRP. E se eu for em produção, ordem de produção, eu tenho origem MRP, ou seja, essa ordem de produção de 50 unidades para este produto foi criada através do MRP.